Ata número 34 da sessão regular da Igreja Batista em Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 27 de fevereiro de 1926. Serviu como moderador o irmão Sérgio José da Silva, o qual deu começo à sessão com hino e oração e a leitura de Romanos 5. E em continuação o tesoureiro apresentou o seu relatório, que foi o seguinte: saldo para março, 225.300 réis, que foi aprovado. E em continuação foi lida uma carta do missionário que nos pedia a cooperar com o Colégio Batista de Vitória na compra de umas coisas, alguma coisa aqui. O que a igreja propôs a comprar uma no custo de 100 mil réis, 100 réis, não sei, o que foi aprovado. Em continuação apresentou-se pedindo cartas admissórias dos seguintes irmãos para unirem-se com a Igreja Batista de Conceição de Muqui: Júlio Alves e Maria Alves, e Galdino José de Paulo, Josefina Teresa de Paulo e Maria José Alves, e Caetano de Paulo, o que foi aprovado. E em continuação foi eliminado de membro da igreja o senhor José de Moraes e Teotônio Lira, por não andar de acordo com o ensino da palavra de Deus. E depois foi proposto que se mande 50 réis ou 50 mil réis para o orçamento da junta, que foi aprovado. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria. Ata número 35 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 27 de março de 1926. Moderador Sérgio José da Silva declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura de Isaías 44. E em continuação, o secretário fez a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada, e depois o tesoureiro apresentou seu relatório, que foi o seguinte: saldo de março para abril, 36.100 réis, que foi aprovado. E depois o tesoureiro da congregação de Lajinha apresentou seu relatório, dando-nos uma receita de 123.700, que também foi aprovado. E em continuação foi proposto que a igreja auxilie a congregação de Lajinha com 30 mil para comprar umas carteiras para o colégio, o que foi aprovado. Em continuação, apresentou-se, pedindo carta para unir-se com a igreja de Vitória, o irmão Miguel Luiz Veríssimo, o qual também pediu uma carta de recomendação para ir estudar no Colégio de Vitória, o que lhe foi concedido. Também uniram-se por carta os seguintes: Afonso Francisco da Silva e Esther de Souza, Laura Luísa da Silva, e os irmãos de Lajinha pediram as suas cartas admissórias para se organizarem em igreja, que foi concedido, e foram nomeados representantes a esta organização os seguintes:
Sérgio Silva e José Coimbra e Conceição Silva e Romualdo Silva. Também foi proposto, no dia 20 de abril, a reorganização da Sociedade das Senhoras e que a sessão das senhoras seja no segundo domingo de cada mês. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria. Ata 36 da sessão regular da Igreja Batista em Muqui, Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto aos 24 dias de abril de 1926, que serviu de moderador o irmão Sérgio José da Silva, o qual declarou aberta a sessão com o hino 341 e oração e a leitura do Evangelho de São João, capítulo 1, e uma explicação do mesmo trecho. E em continuação, o irmão secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada. E depois o irmão tesoureiro apresentou seu relatório, que foi o seguinte: débito para maio, 14.700, que foi aprovado. E em continuação, foram aceitos por carta os seguintes irmãos: Paulino de Souza e Cacilda de Souza. E depois foi lida diversas cartas, uma da congregação Posto Brasil, convidando-nos a fazer parte na organização, o que a igreja propôs, representar-se por carta, e em continuação foi proposto e apoiado que se conserte as paredes do templo, e foi nomeado o irmão Sebastião Farias o encarregado, e o irmão Rafael Sardenberg pediu a exoneração de primeiro tesoureiro, que foi atendido. E aceita o irmão João Couto e o seguinte Joaquim França, segundo. Depois foi proposto para comprar um livro para a tesouraria da escola dominical, que custou 3 mil reais, sei lá, que foi aprovado, e o irmão Rafael Sardenberg pediu exoneração de membro da comissão, que foi atendido. E eleito o irmão Sebastião Faria e o irmão Joaquim França e Henriqueta Faria, Virgínia França Faria, João Couto, Carlinda Couto, Jardilina Gonçalves. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria.